Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 19, que por conta da deusa Diana, que os artífices, eles faziam muitos nichos dessa deusa, e era um meio de ganhar dinheiro, né? Ou seja, era a prosperidade deles de respeito a essa profissão. Mas, terminado aquele tumulto, e havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. E ali ele demorou-se por 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, onde Paulo ia era problema. Porque conspiravam contra Paulo. Quando estava para embarcar a Roma, a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Trode. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, Paulo aqui, ele está, na realidade, indo para Jerusalém. Paulo agora chega em Trode. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, Paulo aproveitou ali os seus últimos momentos, né, com aqueles para exortar, pregar a palavra de Deus, né, cada vez sedimentar o evangelho de Jesus Cristo. Mas o fato é que aquele discurso prolongado de Paulo, tinha um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente diante do prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu no 3º andar, abaixo, e foi levantado morto. Ele caiu no 3º andar e esse homem morreu. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então, nós vimos aqui o segundo exemplo de ressurreição de mortos. Nós vimos que lá em Jope, Pedro foi chamado para ressuscitar. Tabita morreu, e Pedro chega a Jope e ressuscita Tabita. Agora nós vamos ver agora outra ressurreição de mortos, através de Paulo. Então, eles tinham poderes para fazer milagres extraordinários. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Ou seja, ele ficou até de madrugada adentro, pregando a palavra. Ele tinha preocupação com o fortalecimento dos seus discípulos, porque Paulo sabia do que eles iam enfrentar. O que eles iam enfrentar de falsos profetas, contrariando a palavra de Deus, era muito forte. Eles tinham que estar preparados, e Paulo prepara esse discípulo para aquilo que ia acontecer no futuro. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a
Mitilene. Açores e Mitilene eram cidades. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de frente a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar na Ásia. Ou seja, ele fica em Mileto, a caminho de Jerusalém, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Ou seja, ele queria apressar para que chegasse em Jerusalém a tempo de participar do dia de Pentecostes, que era a festa da colheita, que se dava 50 dias após a festa da Páscoa. Pentecostes foi o dia que Jesus enviou o Espírito Santo, foi derramado no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, lá estando em Mileto. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Ele está dando uma prestação de conta. Em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, vocês viram como foi o meu comportamento. Como eu me comportei pelo zelo da palavra do Senhor. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Sabemos que Paulo sofreu humilhação, foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo sofreu muito pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vou ensinar publicamente e também de casa em casa. Ou seja, eu ensinei em sinagogas, em praças públicas, de casa em casa. Eu cumpri a missão que me foi confiada. É isso que ele está prestando conta. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Jesus Cristo. Ou seja, eu preguei que a necessidade de arrependimento e fé para a salvação. Que são atos livres do homem. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Nós sabemos que Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Paulo quer ir a Jerusalém para de lá partir para Roma. Esse era o plano de Paulo, e depois chegar até a Espanha. Não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que é o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, isso aqui é tremendo, meus irmãos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é tremendo. Paulo não está preocupado com a sua vida. Está preocupado com seus irmãos judeus, com que todos escutem a palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é necessária para que todos venham a se converter. A palavra de Deus precisa ser pregada para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Paulo chega a dizer que ele prefere ir até para o inferno do que ver os seus compatriotas não ter a salvação. Tamanho é o zelo dele pelos seus compatriotas. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo está dizendo, vocês não vão me ver mais. Esse é um momento muito triste. Depois de muitos anos pregando juntos, agora ele está se despedindo, dizendo que vocês não verão mais meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E agora ele vai dizer,
atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. E aqui nós vamos entender que quem constitui o pastor e o bispo é o Espírito Santo. Essa ideia que o pastor consagrou de pastor não tem fundamentação bíblica. Quem consagra uma pessoa, um bispo, um pastor, é o Espírito Santo. Evidentemente que, quando Paulo implantava igrejas, ele ia para sinagogas e lá as pessoas iam crer em Jesus e ali ele saía aqueles que se converteram e formavam uma igreja, os convertidos, e ali o Espírito Santo determinava quem é aquele que tinha melhores condições de liderar a igreja. Era assim que funcionava. E Paulo partia para outra cidade para implantar igreja e mais igreja. Era a função de Paulo. Foi o maior plantador de igreja da história missionária. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então ele tinha preocupação, porque lobos vorazes, para destruir o trabalho que foi realizado pela pregação da palavra, isso ia acontecer. E que dentre vós mesmo se levantarão hoje homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás delas. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Isso aqui é um balanço e uma exortação para esses discípulos, para esses presbíteros da igreja de Éfeso, que eles se mantenham firmes, porque dentro deles mesmos, da própria igreja, levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E aqui ele vai dizer que não cobicei prata nem ouro, nem vestes. Isso aqui é tremendo, meus irmãos, porque este homem, ele tinha uma preocupação com a salvação das pessoas. Ele não cobiçou nem prata, nem ouro e nem vestes. O que nós estamos hoje vivenciando nos dias de hoje é exatamente isso aqui. Os valores mundanos, a riqueza, o poder e a fama sendo preponderante. O Deus Mamum é preponderante hoje. Nós estamos vendo hoje as pessoas lutando por dinheiro. A pregação hoje, muito se fala, muito pouco em salvação. Hoje, se fala hoje na questão da prosperidade, curas miraculosas, mas esquecem que a coisa mais importante deste mundo é a salvação. Nós aqui somos peregrinos nesta terra. A qualquer momento nós podemos partir, a única coisa que levamos é a nossa alma. Então, Paulo aqui, ele pregou de forma consciente. Esse homem sofreu muito, passou privações, passou necessidade, mas ele lutou até o fim para que muitos viessem a crer no Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho que todos nós temos que pregar. Esse é o exemplo que foi dado para todos nós, líderes espirituais. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando, assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele aqui está falando também que ele, em algum momento, trabalhou em tendas para o seu sustento e também para abençoar pessoas. E ele vai dizer as palavras de Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber.
aquele que dá é mais bem-aventurado do que o que recebe, segundo o próprio Jesus. E Paulo vai agora terminar esse capítulo dizendo: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. É um momento muito triste de despedida, porque ali eles estão encerrando um tempo junto com Paulo. E ali eles não vão mais ver Paulo, porque Paulo ali sai para Jerusalém, e depois para Roma, e lá ele vai ser morto. Entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo é exemplo para todos nós, exemplo de liderança, exemplo de como devemos trabalhar na obra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando.